Shavuot não pode ser anualmente encarado da mesma forma. Existe um princípio judaico que diz que a questão do mandamento de Adonai ser infinito torna o mandamento necessariamente renovado a cada ciclo que você conhece e você se relaciona com o mandamento. Isso falando dos 613 mandamentos especificamente. Imagine uma festa, um estatuto de Adonai, o significado que tem. E eu queria começar orando porque acho que as coisas precisam ficar assim, sempre muito claras a respeito do que o Eterno tem cobrado de nós. Hoje no estudo da manhã foi falar de Pedro. Pedro é o perigo que nós corremos. Quando fala que Pedro estava ali se acomodando numa fogueira, ali Pedro simboliza nossa situação. Há um tempo atrás, eu me lembro, eu acho que foi com a pastora Sandra que eu conversei sobre isso. Houve um período, há uns anos atrás, que pipocou aqui na Grande Vitória um monte de comunidades judaicas. A senhora lembra disso? Foi formando, a gente começava a receber notícia de que abriu uma ali, abriu uma aqui. Aí um dia eu lembro que eu não sei se ela vai lembrar disso que eu vou falar. Eu virei para ela e falei assim: eu quero ver o dia que explodir a primeira bomba do lado ou dentro, se vai se manter como porta aberta de uma casa judaica. E é mais ou menos o que ela ensinou sobre Pedro hoje de manhã. Na hora do aperto ali, de dizer sim, eu sou discípulo de Yeshua, a gente se esconder atrás do fogo e dizer não conheço este homem. Acho que na tradução de João diz esse homem, né? Ele trata ele de uma forma impessoal, como se ele sequer conhecesse o Rabi, né? Então, Shavuot para nós vai ser um confronto com o que há de mais íntimo dentro de nós, porque nós vamos ver que Shavuot nos conduz a Yeshua e a Torá, os dois pilares de caminhar com o Eterno se pauta sobre a Torá e sobre Yeshua o tempo inteiro. Se vocês olharem dentro de uma questão gramatical, a palavra rabino, que a gente hoje adotou no português rabino, ela na verdade ela não é a palavra que significa mestre. Mestre é rabi. Quando você intitula alguém rabino, você está dizendo que ele é seu mestre. Então, se eu olho para um homem e digo, este é o meu rabino, eu estou dizendo que ele é meu mestre. Se eu digo para um homem que ele é um rabi, eu apenas digo que ele é considerado um mestre, mas não necessariamente o meu mestre. E Yeshua vai nos levar por esses meandros em Shavuot. Porque se nós aderirmos ao ensino dele, nós vamos ter que reconhecê-lo como rabino, o meu rabino. No singular, não são os meus rabinos. O meu rabino. Não por uma questão de desrespeito aos rabis da casa de Israel. Como disse hoje pela manhã, pastora Sá, nós estamos chorando juntos com a casa de Israel. Se vocês observarem, o salmo da semana onde nos é ensinado isso é o salmo capítulo 122. O salmo 122, abre lá para vocês observarem um detalhezinho. Ele é pequenininho, né? Mas ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa de Adonai. Nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Esse verso 2 aqui foi o verso que sustentou que o calendário adotado pela casa fosse o calendário de Jerusalém, não o calendário de diáspora. Porque estar com os pés dentro de Jerusalém é muito mais do que um ato físico de pisar a cidade. Por mais que o ato físico seja mandamento para nós também. Mas ele diz assim, Jerusalém edificada como uma cidade em que tudo respira unidade. Então, este respirar da unidade fala do fôlego de vida que a unidade preserva. Se Israel hoje chora, nós choramos com Israel. Se Israel hoje se alegra, nós nos alegramos com Israel. A nossa sobrevivência depende desta unidade. Se eles estão em combate, nós não podemos fazer, vou usar a expressão de hoje, uma patuscada amanhã na festa. Porque como que os nossos sangrando no fronte de batalha e nós aqui nos alegrando? Então nós temos que entender que o nosso momento é o mesmo que de Israel. As restrições são as mesmas. As impossibilidades do ir e do vir são as mesmas. Talvez a questão física que se
diferencia um pouco, mas dentro do contexto de Torá nós estamos vivendo o mesmo confronto, a violência sobre a face da terra, muitas vezes gerada dentro de nós mesmos contra nossos semelhantes, é o mesmo que o Hamas faz com Israel hoje. E isso tem todo um contexto de Shavuot, que é o foco do ensino de hoje à tarde. Vamos orar? Eterno, em nome de Yeshua, diante da Tua presença nós queremos nos apresentar, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, pedindo ao Eterno que fale conosco. Nos ensina a Tua Torá, nos ensina o mandamento por meio daquilo que Yeshua, Pai, Ele se pautou para ensinar. Yeshua tem a vontade de Adonai revelada a Ele, e assim Ele passou aos homens. Por isso, nós Te pedimos que o ensino do rabino desta casa possa se manifestar e venha encher a todos nós nesta tarde, como nos foi, Pai, preenchidos pela manhã. Nós consigamos, Pai, ter a continuidade para que contemos o último Sefirat nesta tarde de Shabat e nos preparemos para o grande dia de Shavuot amanhã. É o que oramos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. A festa de Shavuot, ela tem vários nomes em virtude das suas amplas apresentações de cumprimento. Shavuot pode ser chamada a festa da colheita, Hag HaKatzir. Ela celebra a maturação do trigo na terra de Israel, simbolizada pelo pão ofertado duplamente na noite de Shavuot, fazendo menção das duas tábuas. Então amanhã à noite vai haver um movimento de 2 pães, simbolizando a palavra de Adonai ofertada aos 4 cantos da terra por meio da Torá. Ela é conhecida também em alguns aspectos como festa das primícias, Hag Habikurim, porque você entregava a primícia do campo a Adonai. Tudo aquilo que nascia primeiro no seu campo, da sua produção, obra, resultado do trabalho das suas mãos, você deveria entregar a Adonai antes de fazer uso deste campo. Também conhecida pela veia talmúdica de conceito, festa de encerramento, Hag Atzeret, o ciclo festivo inaugurado em Pessah, que são as festas de primavera em Israel, ele é finalizado em Shavuot. Então, aqui nasce o conceito de que se você celebrou Pessah, você precisa celebrar Shavuot. Existe uma conexão. Você não finaliza Pessah se você não terminar em Shavuot. Não há propósito para o homem ser livre se ele não encontrar aquele que o libertou. Então, esse conceito ele vem da questão do nome, festa de encerramento. Também é conhecido como Zeman Matan Torateno, é a festa de outorga ou de entrega da Torá. Segundo a contagem rabínica, a Torá ela é entregue no Monte Sinai pelas mãos de Moisés no mesmo dia que estava prevista a celebração de Shavuot. Então nós sabemos que a outorga da Torá e o dia 6 de Sivan, por mais que não esteja claro dentro do contexto bíblico, informando a data, mas eles são datas coincidentes. E é a mesma data da celebração da descida do Espírito, do sopro de Elohim, em Atos capítulo 2, ali já num período pós-ressurgimento de Yeshua, pós-ascensão de Yeshua aos céus. No grego ela é conhecida como Pentecostes. Em virtude da celebração dos 5 livros da Torá, o Pentateuco, então no grego ficou conhecida como Pentecostes. Qualquer um desses nomes é uma referência direta à festa de Shavuot. Mas uma coisa que a gente vai precisar compreender para chegar amanhã afinados com Adonai é que a questão de errar o monte vai nos fazer errar uma questão crucial para a permanência na presença de Adonai. E nós vamos caminhar até chegar nessa resposta. Hoje de manhã foi tocado no assunto do pecado cometido pela casa de Israel no Lag Baomer, onde eles se desviam do monte de Adonai e vão celebrar a sepultura de um rabino no Monte Meror, no extremo norte da Galileia. Mas também nos foi advertido que Pedro, simbolizando nós, a comunidade de Yeshua, seus discípulos, também se encontram numa situação muito delicada. Porque se nós olharmos esse paralelismo dos dias de hoje, de dizer que Israel está numa situação difícil e nós estamos numa situação mais difícil ainda, naquele período Israel estava numa situação delicadíssima. Era um império romano, o sinédrio totalmente subordinado às normas de Roma, politicamente corrompido por Roma, e uma nação inteira pagando por este erro.
E ali estava Pedro, simbolizando aqueles que aderiram a Yeshua, flutuantes em alguns aspectos de adesão ao ensino do Mashiach. Então, pastor, é a mesma situação. Só mudou os 2000 anos de diferença entre a narrativa de lá e a nossa narrativa hoje. A festa de Shavuot, ela é uma contagem. Só que nós precisamos diferenciar estas questões para que fique claro. Shavuot no hebraico são semanas. Shavua, semana. Tanto é que quando a gente acaba o Shabat, a gente fala o quê? Shavua Tov, boa, feliz semana. Shavuot significa semanas, é o plural. Ela celebra de maneira singular o término da contagem do Sefirat HaOmer. No 50º dia, observamos e guardamos de maneira solene a outorga da Torá à humanidade através da nação de Israel. Por si só, a nossa gratidão por Israel ela é infinita. Porque houve uma nação levantada por Adonai para trazer a nós a vontade de Adonai revelada. E dentro dessa nação nasce um homem, imbuído do Espírito e da messiandade de Elohim, da unção de Elohim para torná-la plena a nós. Yeshua, filho de Davi. Conhecido como Ben Yosef, Ben Miriam, filho de José e filho de Miriam, fechado na linhagem da casa de Judá. Esse homem, ele pega tudo aquilo que Moisés, de forma zelosa, trouxe a nós por meio das tábuas, e ele revela a plena vontade de Adonai naquelas palavras. Esse só Yeshua alcançou. Todos os outros que antecederam e sucederam Yeshua, é como se eles tivessem lampejos de aspectos da Torá na sua plenitude, mas agregar a Torá em toda a plenitude só o Messias. Os próprios rabis, eles reconhecem que só o Messias é capaz de decodificar em plenitude a Torá. A discussão é, Yeshua é ou não o Messias, mas isso é uma atribuição messiânica, descodificar a Torá. Aí, Dani, bota ali o primeiro slide ali. O grande problema de nós enfrentarmos os dias de Sefirat HaOmer e Shavuot é que existe dentro deles duas questões que precisam aflorar para nós. Por que eu trouxe ali? Abre lá em Levítico capítulo 23, por favor. Nos versos 15 e 16. Ali está o texto hebraico original transliterado, tá? Da Torá. Por que eu fiz questão de trazer a transliteração ao pé da letra? Levítico capítulo 23, verso 15 e 16. Para nós entendermos que precisa ser aguçado em nós a compreensão de que Shavuot e Sefirat HaOmer são duas coisas que andam juntas, mas não são a mesma coisa. Mas uma depende invariavelmente da outra. Lê na tradução que a gente tem aqui, no nosso João Ferreira de Almeida, que é muito bom que nós tenhamos essa compreensão à luz daquilo que nós temos nas mãos para estudar. Verso 15, na minha tradução diz assim: contareis 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, e então apresentareis nova oferta de cereais ao Eterno. Acho que essa é a tradução que a maioria das pessoas está usando aqui. Mas numa outra tradução está dizendo assim: contai para vós, no dia seguinte ao Shabat, do dia em que conduzis o feixe do balanço, 7 Shabatot. Eles serão intactos até o dia seguinte ao 7º Shabat. Contai 50 dias e apresentai uma nova oferenda a Adonai. Observa que na nossa tradução nós vamos ter 2 ordenanças de contagem. E ali marcadinho de preto, Dani, volta por gentileza. A primeira palavra, os fartem, e a palavra aqui embaixo em preto, tisperu, parecem palavras de pronúncia totalmente diferentes, mas elas são a mesma palavra. Elas são conjugações verbais que dão origem ao verbo contar.
E aí que nós vamos compreender algumas coisas que Yeshua lá na frente ensina e que parece uma coisa solta. Sabe quando uma pessoa solta uma frase e aquilo tem um efeito sobre nós, pastora, de grande peso, mas a gente não consegue atar as pontas dela em algumas questões, mas ela te incomoda? Nós vamos entender Yeshua falando disso aqui. A palavra Sefirat Haomer, Sefirat é contagem, é um substantivo. É derivada do verbo safar, que significa contar, relatar, narrar, anunciar, demonstrar. Caracteriza uma contagem aritmética em geral. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Deve ser considerada sempre a ideia de registrar para se inscrever. Aqui é o ponto. O verbo que dá origem àquelas duas palavrinhas ali, ele tem no seu sentido mais importante um registro para uma inscrição. Então você veja que um verbo ele te dá duas ações, inscrever e registrar. Aí se encontra o Sefirat e aí se encontra Shavuot, na mesma coisa. Nas formas primitivas do uso, quer dizer partir de viagem. Você parte para uma viagem, é um Sefirat. Um sentido muito antigo também usado, diz que o verbo ele tem um processo de contagem em si mesmo. Um relato da experiência de contar algo, como se houvesse implícita uma lembrança de resultado desse processo, como o registro final de um escriba. Ou seja, eu contei e eu registrei a história da contagem. Então eu observo o tempo e os eventos ocorridos dentro deste tempo. Isso é Sefirat. Quando acontece uma tragédia daquela em Israel dentro do período de Sefirat, é para ficar registrado. Vocês não tenham dúvida que é capaz de virar dia de luto em Israel a partir do ciclo que vem pelo que aconteceu. Deles transformarem um dia de alegria e exaltação num dia de luto. Porque vocês entendam, tem muito rabino em Israel gritando que Israel pecou. Mas não ganha as mídias. Tem muito rabino advertindo o desvio da adoração feita ali no monte. Então isso vai ficar registrado, vai ficar marcado. E da mesma forma que Adonai enviou Gabriel para lutar pelo corpo de Moisés, ele poupa Israel nos próximos ciclos de voltar a fazer aquela loucura que fez, criando um luto. Ele estabelece uma coisa mais simbólica do que a morte do rabino, que é a morte de 45 judeus, para anular a idolatria sobre a sepultura do rabino. Ele enterra essa história. Porque eu duvido que qualquer um daqueles judeus volte a subir o Monte Meror com a mesma alegria que eles estavam subindo neste ano. Judeu, desde que nasce, sabe qual é o valor da vida para Adonai. Não precisa ensinar isso a um judeu. Dentro desse quesito, a nossa história dentro dos dias de Sefirat precisa ficar o que fizemos, como procedemos, de onde partimos e aonde chegamos. Lembra do que foi ensinado? Começamos a carreira, mas não completamos. Tem que ficar registrado, não concluiu a obra. Ou o fogo veio, 1 Coríntios capítulo 3, a obra foi provada pelo fogo e a obra não persistiu. Com fogo. De manhã, quando ela falava sobre a questão de que Adonai traz o fogo para provar o homem, o Salmo Bechalá, Salmo 66 vai dizer: porque tu, ó Elohim, nos lançastes os pesos e as cargas, nos provastes no fogo e na água. Mas quando eu sobrevivi ao fogo e à água, eu voltei ao teu altar em chamas para sacrificar o agradecimento a ti. Isso é o Salmo 66, numa tradução mais sólida. Então houve um registro ali, pastor. O salmista passou pela prova, foi moído por Adonai de todas as formas, mas ele registrou que ele sobreviveu, que ele venceu e que ele ainda trouxe sacrifícios de gratidão de animais gordos a Adonai.
Ele deu o que tinha de melhor, depois de ter sido moído. Esse foi o registro do salmista no capítulo 66. É muito importante que sejamos capazes de resolver um problema implícito ao mandamento, já que a contagem obrigatória refere-se a 2 tempos diferentes. Qual é a dúvida? Contamos 49 ou contamos 50? Todo ano, no dia de Shavuot, dá confusão ali. Conto 50, Ulisses, mas não tem o fecho dos 50. Ou tem o fecho dos 50 e não conto os 50. São 2 contagens. E nós vamos dissecar isso e o Eterno há de nos abençoar. Quando olhamos o texto oriundo das traduções habituais, parece uma repetição. Conta 49 e conta 50. Mas como nós já lemos ali, passa ali, Dani, no que você botou. A variação verbal, ela que vai dar o tom da contagem. E a variação verbal, ela muda por um aspecto. Volta. Tem uma letrinha F de faca na primeira palavra e tem uma letrinha P de pato na segunda palavra, mas é a mesma palavra. E nós vamos chegar nessa solução. Levítico capítulo 23, verso 15. Nós vamos falar da primeira lá, ó. O sefirato no verso 15 é a conjugação do verbo de forma particular, que evoca uma contagem que a coletividade realiza para si. Primeira diferença, conta-se os dias de sefirato, os 49, em coletividade. Por isso a tradução, contarei para vós. Porque ele poderia ter dito, contarei para ti, dando a conotação que bastasse um para contar. Ele diz, contarei para vós, é uma atribuição da coletividade. E vocês vão entender por que ele usa isso. Comunga a ideia de que todos devem aderir ao mandamento de uma única forma. E a respeito dele, relatar a medida diária da oferenda. Um feixe de cereal, uma medida exata chamada Homer. Como coletividade, nós temos que juntos contar o dia do Homer, sabendo todos que o peso e a medida dele é exato. Por isso se conta em coletividade. Se a minha balança pesar para cá e a dela pesar para lá, a coletividade tem que julgar e dizer nem um lado, nem o outro, mas é o certo, é o exato. É muito mais fácil julgar uma questão em assembleia do que julgar uma questão individualmente. Por isso ele disse, eu preciso apenas de 2 ou 3 testemunhas para julgar uma questão, porque em 2 ou 3 testemunhas você tem pelo menos ainda aquele que vai julgar envolvido. Então a margem de erro, se o peso e a medida do julgamento se desviou do que é justo, ele fica protegido de haver um desequilíbrio no julgamento. O Homer, nós estamos contando um feixe de Homer. O Homer é uma medida com valor agregado, ele não é uma coisa aleatória, ele tem uma medida precisa. Refere-se ao exato volume de 370 litros, ou 10 vezes o valor do efa, que é a medida unitária para cálculos monetários da época. Por exemplo, a medida unitária do real é qual? R$1. O Homer é equivalente a R$10. Então você tem uma medida precisa, não é nem 9,99 e nem 10,1. É 10, quer dizer, são 10. Esse valor monetário fazia referência a produtos oriundos da terra, os quais tinham seu valor estimado baseado nessa medida. Era uma forma de moeda corrente daquele tempo, não se fazendo necessário trocá-lo por dinheiro, pelo talento, pelo ciclo, pelo gera e outras formas monetárias do período, para se concluir uma negociação. Por exemplo, eu tinha lá, pastora, no meu tempo de agricultor, eu colhi 10 sacos de farinha.
Eu não preciso converter a farinha em dinheiro, em espécie, para fazer um pagamento. Eu posso pagar com a própria farinha. A medida que balizava o valor da farinha era o efa e o homer. O efa para medidas menores e o homer para medidas maiores. Então ela era uma moeda de troca em meio a outras moedas correntes do período. Então o que nós estamos contando ali? Pesos, volumes e medidas. Pesos, volumes e medidas. Léo, pega ali, pastor. Por isso que ele avisa com antecedência para nós. Lembra? Efa justo e bate justo. Essa preocupação de Adonai conosco é para nos chegar ao entendimento que nós estamos, primeiramente, na ordem, o mandamento te manda contar 7 semanas de sábados, ou 7 sábados. A partir do momento que você conta 7 sábados, você está fazendo uma contagem de 7 vezes 7 igual a 49. Só que você conta 49 feixes e conta 50 dias. Porque você, durante 49 momentos de contagem do Homer, você vai ter a oportunidade de ser ajustado às medidas e às balanças justas de Adonai. Então é uma conta coletiva. A minha dívida tem que ser pesada na balança da coletividade. Eu não posso resolver o meu problema sozinho dentro de casa, no que refere a pesos e medidas justas. Você pode contar os 50 dias sozinho em casa, mas a medida do Sefirat, não. Porque, Ulisses, eu posso ter a tendência de puxar a sardinha para o meu lado. Sabe naquela negociação, Ulisses, quando você está com a negociação toda feita, você ainda tira aquele restinho do indivíduo? É a nossa tendência na negociação. Ô Léo, obrigado, viu? Por se tratar de uma medida exata, é conferido ao Homer o caráter de precisão. Ou seja, qualquer variação na sua medida implica ou num ganho ilícito ou numa perda velada. Ou você esconde que houve uma perda, ou você ganha de forma ilícita alguma coisa. A partir desta linha de entendimento, é que compreendemos que o feixe que nós estamos ali 49 dias movendo diante de Adonai, carrega consigo o conceito de justiça divina, numa forma singular que nos leva a compreender esta essência. Quando nós somos libertos do Egito, no dia 14 de Nisan ao pôr do sol, ou seja, dia 15 de Nisan, no dia seguinte, no dia 16, em meio à celebração dos asmos por 7 dias, Adonai já embute em nós a consciência de que temos que buscar o caráter de justiça divino para chegarmos à Torá de Moisés outorgada no Monte Sinai. Não é poupado do recém-liberto a obrigação de conhecer a justiça divina. Porque se você não conhece a justiça divina, você não chega ao trono de Adonai, que está assentado no Monte Sião, em Jerusalém. Você já precisa desejar a justiça divina, de que Ele te ensine e me ensine qual é o seu padrão de justiça. Conhecer a justiça oriunda da Torá é o mesmo que penetrarmos a essência do Criador, quando a partir desse conhecimento somos apresentados aos fundamentos do trono que Ele formou para se assentar. Abre o Salmo 97, o Salmo de Shabat. Olha o que o Salmo 97 vai nos ensinar. Perfeitamente. Vai estar cobrando Leonardo, Davi, Almir, Larissa, publicamente. Tem que botar música. Tá, ela que está falando, viu, Léo? Não sou eu, não. Você cobra com ela aqui. A senhora já pediu, né? Eu já pedi isso. Esse salmo precisa ser cantado. Tem que ser cantado. Eu vou ler numa tradução um pouquinho diferente aqui. Eu vou ler alguns versos só. Não vou ler todos os versos, não. Verso 1. Adonai reina, a terra exulta, as ilhas numerosas se regozijam. Verso 2, a nuvem, o nevoeiro em torno dele, a justiça, o julgamento na base do seu trono. Verso 6, os céus relatam sua justiça, todos os povos veem sua glória. Verso 8,
Ela ouve e se regozija. Sião. Elas exultam, as filhas de Judá, por causa de teus julgamentos, Adonai. Verso 10. Amantes de Adonai, odiai o mal. O guardião do ser de seus fervorosos, ele os arranca das mãos dos criminosos. A luz germina para o justo, para os corações retos a alegria. Regozijai-vos, justos, em Adonai. Celebrai a memória de seu santuário. Então chegar no trono de Adonai, que é o final da caminhada, onde ele assentou o trono dele, requer que nós passemos pelo Sinai para nós termos sobre nós o conhecimento da justiça de Adonai. Então contar 49 feixes é um ato de declararmos a Adonai uma busca incessante pela justiça. Mover o feixe do Homer entre essas celebrações de Pêssah e Shavuot torna-se para os servos de Adonai um mandamento, com o objetivo de incitar em nós o conhecer, o praticar e o viver da justiça emanada de Elohim. Por isso o verbo é traduzido como contareis para vós. Uma forma educativa e incentivadora que Elohim usou para escolher relatar assim na sua Torá. Na liturgia judaica contida no Sidur, podemos compreender esta essência de santidade atribuída a essa justiça divina. Nela não há desvios, não há balança incerta, e ela é precisa tanto em pesos quanto em medidas. Olha se na oração do Sefirat HaOmer a gente não ora bem assim: eis-me pronto e preparado para cumprir o mandamento da contagem do Homer, conforme está escrito na Torá. Seja sobre nós a graça do eterno nosso Elohim. Estabelece tu sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, as obras das nossas mãos estabelece-as. E assim, por meio de tua santidade, eu seja purificado e santificado, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Alcançar o padrão de santidade de Adonai passa pelo conhecimento e prática da justiça de Adonai. Se você é injusto, você não alcança a santidade. E a Bíblia diz que sem santidade você e eu não veremos a face de Adonai. Então, o conhecer e o praticar esta justiça, incitada pelo Sefirat em pesos e medidas, é a chamada educação divina para nós conhecermos isso. Só que Yeshua vai entrar quente com essa questão. Porque ele não vai admitir que isso seja uma contagem superficial. Que eu e você sejamos peritos na questão superficial da contagem. Ele vai nos ensinar a julgar o nosso próprio interior a respeito dessa justiça. Quando nós acrescemos em nome de Yeshua, Messias, ao final de cada bênção judaica, nós não estamos visando adulteração e sequer uma disputa conceitual a respeito do padrão de justiça do Criador. Mas este complemento, em cada uma dessas bênçãos, ele visa inserir a todos que, por meio de Yeshua, aderem ao cumprimento pleno da Torá, fato desacreditado aos povos criados longe dos ensinos de Moisés. Quando um judeu ouve um não-judeu fazendo uso de uma bênção litúrgica como a do Sefirat HaOmer, eles tiram o crédito desta bênção saindo da nossa boca pelo fato de que as nações são desconhecedoras do padrão de justiça de Adonai. Quando nós invocamos para nós o nome de Yeshua ao final de cada bênção, nós estamos nos sujeitando ao padrão messiânico de santidade para usarmos a bênção. Ou seja, nós alcançamos o máximo de exigência daquilo que a Torá em plenitude significa para nós. Ou seja, se nós passarmos pelo crivo de Yeshua, nós estamos em linha com a Torá. O nosso testemunho para a casa de Israel vai ser que, por meio do Rabino e Yeshua, nós conhecemos a justiça de Adonai, pautada nos dois pilares, Torá e Yeshua, o tempo inteiro. Não na superficialidade que muitos acabam parando e não completam a carreira, como nos foi ensinado.
Abre Mateus capítulo 5 para a gente entender essa questão dos pesos e das medidas. E Yeshua vai entrar quente nessa questão. Ele não vai aliviar de forma alguma que os seus discípulos, os seus conhecedores e a casa de Israel que adere por meio dele, tenha senão na mais profunda necessidade de conhecer essa justiça. Olha o que o verso 18 ao 20 vai falar. Mateus capítulo 5, do verso 18 ao verso 20. Eu vou ler numa tradução um pouquinho diferente também. Amém. Sim, eu vos digo, enquanto os céus e a terra não passarem, nem um iod, nem um sinal da Torá passará antes de que tudo se cumpra. Assim o homem que deturpa uma dessas mitzvot, desses mandamentos, a menor delas, e a ensina aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem pratica e ensina, este será chamado grande no reino dos céus. Por que eu fiz questão de trazer esse texto de Yeshua para essa questão de que nós estamos conversando? Por causa daquela frase lá. É um sinal da Torá que muda o conceito de contar e contar para vós. E Yeshua cai nesse critério, pastor. Por causa de um sinalzinho, nós podemos errar a respeito do mandamento. Passa ali para frente um pouquinho. Passa. O verso 15, os fartem. O verso 16, tisperu. São conjugações do verbo. Agora passa. Essa é o fei. Passa a próxima. Aquele é o pei. E Yeshua está alegando que se nós tirarmos aquela bolinha que apareceu ali antes, nós estamos fadados a errar a ordenança do mandamento. Nós não estamos contando para nós, simplesmente estamos fazendo uma contagem superficial e aleatória. A nossa medida de justiça, ela não excede a dos escribas nem a dos fariseus. O cordel de medir de Yeshua nessa questão vai a níveis de peculiaridades naqueles termos que a Torá, um pontinho a mais, um pontinho a menos numa palavra, muda todo o conceito dela para nós. Só que tem duas diferenças, volta no texto lá. Na nossa tradução, vai dizer que nós contamos 7 semanas, e depois da 7ª semana nós contamos 50 dias. Se vocês olharem ali ao pé da letra, a tradução diz: contará para vós 7 sábados. Então, além da diferença da contagem, que numa delas você conta o feixe e na outra você conta os dias, o objeto da contagem é diferente. No primeiro você conta sábados, no segundo você conta dias. Aí você fala, Leonardo, mas sábado é um dia. Não. Das 71 aplicações da raiz Shabat no Taná, no Primeiro Testamento, se eu não me engano, 13 delas se referem ao dia do sábado. As outras significam juízo e julgamento. Então coloca dentro do contexto, contai para vós 7 ciclos de juízos e julgamentos, a respeito de pesos e medidas. Não dá para a gente celebrar com algazarra, com alegria, com excessos, quando Adonai está dizendo que nós ficamos 7 ciclos trazendo o peso do julgamento dele sobre nós. Shabat, na sua essência, é mais usado no Taná como juízo e julgamento, como fazer cessar uma ação e não um descanso, do que a próprio significado mais conhecido de nós, que é descansar no 7º dia. Fazer cessar uma ação. Abre lá Isaías, capítulo 13, versículo 11. Presta atenção nisso. Nós passamos 7 semanas invocando juízos e julgamentos sobre nós. Nós não podemos mais enfrentar os dias de Sefirat Leomar, pegando os raminhos e enchendo o vaso, na superficialidade da contagem. Isso é para aquele que está se achegando agora. Tem que passar pela etapa, pastora, da didática de contar. Mas a casa precisa assimilar que está trazendo sobre si e ao redor de si juízos e julgamentos por 7 ciclos semanais.
Olha o que Isaías, capítulo 13, 11 vai dizer. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei Shabat, a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Segundo o comentarista desse dicionário que eu consultei, essa raiz Shabat, ele diz, Léo, que é o verbo favorito dos profetas. Shabat. Fazer cessar, interrompe, inibe, acaba com a patuscada. Por isso que ele disse para mim, outlet, vai, abre a sua boca e fala. Isso. Por quê? Porque não dá mais, por mais delicado que seja a questão, não dá mais para continuar calado. Entendeu? Vai, é Shabat, faz cessar. Faz cessar a força. A força. O conceito da palavra Shabat, é porque eu não quero entrar muito nisso, mas o conceito da palavra Shabat, ela é ambivalente em relação à atividade e à passividade da palavra. Quando você descansa em Adonai, é uma ação passiva, ele te deu o descanso. Quando Adonai faz um Shabat sobre uma situação, é uma ação ativa de Adonai. Ele interrompe de forma imperativa a situação. Ele te dá descanso de forma passiva e ele te impede de fazer uma coisa de forma ativa. Então o conceito de ficar deitado na rede em Shabat, eu sou o Senhor do sábado. Ele tinha autoridade para interromper questões em Shabat. Eu não quero entrar não, senão eu me perco em Yeshua ensinando Shabat, porque é muito bom. Eu sou o Adon sobre o Shabat, porque eu sei quando descansar e eu sei quando fazer interromper uma ação em Shabat. Ele interrompe um descanso para comer, era vital. Podemos concluir então que o trabalho ao longo dos dias de Sefirat assume o conceito de julgamento sobre o próprio ofertante. Olha que loucura. De maneira que a prática de justiça é o objetivo da balança justa que mede o volume das ofertas. Olha só que coisa maluca. Adonai te dá um mandamento onde você traz de forma obrigatória uma medida a ele, para ele te julgar se a sua medida é boa ou é má. É a famosa sinuca de bico, né, Rafael? Não tem uma expressão assim? Ele te bota, pastor, apertadinho na situação. Pedro, antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes. Ele botou Pedro numa situação que Pedro não dava nem para ir para lá. Ali Pedro recebeu de Yeshua a sentença de que a balança dele era injusta. Pedro não era um homem justo. Ele foi julgado por Yeshua. Nós estamos à beira de julgamentos de Yeshua às portas de Shavuot. Ele vai dizer, se nós procedemos bem, serás aceito. Se procederes mal, o pecado jaz à porta e cabe a ti dominar. Desde o princípio, essa questão de medir a oferta, ela está implícita nos sacrifícios. Só que o Sefirat HaOmer, ele traz isso à luz. Ele traz isso de forma flagrante. Porque se nós não passarmos do Monte Sinai, não tem Monte Sião em Jerusalém para nós. Shavuot vai conectar a chegada a Sukkot. Você não sai de Pessa dando uma volta até Sukkot. É exatamente o caminho que o mundo cristão faz. Jesus é a nossa Páscoa e ele está lá em tabernáculos conosco. O monte de Moisés passa longe. Encontraram um atalho, pastora, para chegar no Monte Sião, mas erraram um monte. Está lá em Roma o monte. Porque se você não passa pelo crivo da Torá de Moisés, como é que você vai ser sancionado? Como que você se apresenta sem oferta na mão? Alguém conhece um rei, o qual abre a porta da sua casa para você entrar, que você não leva nada para ele? Se desviar do monte de Moisés é chegar de mãos vazias diante de um rei. A questão é nós compreendermos um detalhe a esse respeito, que ao contarmos 7 ciclos de Shabat, estamos contabilizando 7 semanas onde estamos sendo julgados, especificamente
a respeito da prática da Tzedaká. A nossa Tzedaká, ela é julgada no 50º dia da contagem das semanas. Mas, Leonardo, isso tem base aonde? Levítico capítulo 23, versículo 22. Abre lá. Olha como que o mandamento ele se completa de forma maravilhosa. Você está contando peso, você está contando medida, você tem que chegar e apresentar uma oferta a qual vai ser medida se você errou 1 grama para cá, 1 grama para lá. Mas olha o que o mandamento, pastora, jeitosamente te indica como não errar. Ao colher a colheita de vossa terra, tu não concluirás o canto de teu campo em tua colheita. Não respigarás as sobras de espigas de tua colheita. Tu a abandonarás ao humilhado e ao meteco. Eu, Adonai, vosso Elohim. O final da história de contar o Homer 49 dias é que a nossa medida de justiça no 50º dia ela é reconhecida por Adonai. Amanhã é dia de nós sermos sancionados a respeito da prática da Tzedaká. Então, Shavuot é a festa que baliza a nossa qualidade em apresentar Tzedaká onde nós habitamos. E isso não é de pouca monta. A primeira coisa que um judeu vai buscar numa comunidade judaica inserida em qualquer lugar é Torá, Tefilá e Tzedaká. Se você não tiver uma obra aprovada na terra que eu e você habitamos, você não é reconhecido. Não existe propósito para a existência de uma casa de oração se não houver uma Tzedaká plena onde ela existe. A contagem do Homer só possui valor para Adonai se o resultado dela for nos tornar pessoas justas e comprometidas com a justiça oriunda da Torá. Do contrário, caímos no duro discurso de Yeshua aos que fazem mau uso do mandamento. Abre lá Mateus capítulo 23. Léo Rodrigues que gosta desse texto, de Mateus 23, né, Léo? Léo gosta muito de citar esse texto. Vocês vejam que a gente está pegando a fala de Yeshua pontuando o desvio do mandamento, pontuando a superficialidade do mandamento, pontuando o distorcer do mandamento. Ele não vai aliviar para nós. Se ele é o nosso rabino, se nós não temos outro para nos medir e para nos avaliar, é esse aqui o padrão o qual ele vai procurar em nós. Mateus 23, verso 2. Ele diz: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo que eles vos dizem, fazei-o e guardai. Apenas não façais segundo as suas obras. Sim, eles dizem e não fazem. Ele não condena o mandamento que os escribas e fariseus defendiam, mas condenam a forma dúbia a qual eles praticavam e a qual eles exigiam a prática do mandamento. É o mesmo que eu tenho uma obra social numa cidade. Eu exijo da minha irmã uma excelência na obra, mas eu não sou excelente no mesmo nível o qual eu cobro dela. O que Yeshua está dizendo é: faz o que ele está falando, mas não siga a conduta de vida dele. Porque ele fala o mandamento, mas ele não pratica o mandamento. Esse é o crivo da justiça que vai ser procurado em nós. Numa eloquente sanção aos conhecedores da Torá, Yeshua enxerga o interior dos corações, reprovando-os baseado na superficialidade que expressavam o amor à Torá de Moisés. Quando nós somos vistos como incompletos, como superficiais ou parciais a respeito de qualquer prática do mandamento, na verdade, a casa de Israel encara isso como falta de amor pelo próprio mandamento. E diz a palavra de Adonai que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É o mesmo que renegar o amor de Yeshua. Pedro, que a senhora ensinou hoje de manhã. Pedro ali, hoje fica claro para mim que ele foi reprovado pela uma prática de justiça limitada. Ele falou de Yeshua, ele pregou Yeshua, ele deu tapa nos outros por Yeshua, mas na hora dele ir para o sacrifício junto com Yeshua, ele não foi capaz. Yeshua, Léo, tem que vir no final do capítulo de João, Evangelho de João,
Yeshua tem que ir lá e restaurar o ministério de Pedro. Porque quando Pedro age daquela forma, ele chora tudo que ele tinha que chorar. Sim. Porque ele sabe o que ele fez. Sabe. Aí Yeshua vai restaurá-lo com as perguntas que faz. Pedro, tu me amas? Sim, 3 Senhor, vezes. tu sabes que eu te amo. Ele termina 3 apelando a vezes. ele, para de me Isso. apertar. Para de me apertar. As mesmas 3 vezes que ele negou, Yeshua vai restaurar o ministério dele com 3 perguntas Repetidas. a mesma coisa. Pedro, tu Porque me ele amas? negou, conheces a Yeshua? Não conheço. E aí ele repete isso mais 2 vezes. E Yeshua pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E Yeshua pergunta isso mais 2 vezes. Na mesma medida que você ferir, você será ferido. A correção de Yeshua é dura. Eu não conheço um rabino sobre a face da terra que teria esse crivo, pastora, de nos provar. Esta excelência de conhecimento e prática da Torá que Yeshua tem. Podem haver lampejos, mas em plenitude igual a Yeshua, não. E você sabe aonde que nós somos traídos por isso? Marcos capítulo 7 vai responder para a gente, vai lá. Nós somos traídos aqui, ó. Quando a beleza das tradições ao redor do mandamento nos cegam para o mandamento. Os excessos que o homem embute num desejo humano de guardar o mandamento acaba nos levando em muitas vezes a impedir de guardar o mandamento da forma como ele é exigido. Olha os versos 6 ao 9 de Marcos capítulo 7. Aqui tem uma questão que existe uma inserção literária do autor que não consta nos cânons originais, tá? Eu vou citar para vocês aqui no momento. Marcos 7, verso 6. E ele respondendo disse-lhes, Isaías foi bem inspirado acerca de vós. O que ele quer dizer com isso? Que Adonai veio e trouxe sobre Isaías, naquele momento que ele profetiza essas palavras, a capacidade que Yeshua tinha de forma plena de enxergar o coração do homem. Isso é ser bem inspirado. Como está acerca de vós hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me rendem culto em vão. Os ensinamentos que ensinam são apenas mandamentos aprendidos dos homens. Vós deixais o mandamento de Elohim e guardais a tradição dos homens. Abre um parênteses agora, porque isso é uma inserção do autor. Como lavar os jarros e os copos. Fecha parênteses. Ele lhes diz, vós verdadeiramente rejeitastes a ordem de Elohim para guardar a vossa própria tradição. Aqui está o perigo. Você está diante do mandamento e você é desviado por uma questão humana que está ao redor do mandamento, que não é maior do que o mandamento. O mandamento maior era celebrar Pesach Sheini. Ao redor do mandamento, eles foram ao Monte Meror sacrificar ao rabino. O desvio é mínimo, mas se Israel, que é Israel, desviou assim, e nós? O nosso deslize é menor ou é maior, vocês acham? O que foi feito para vergonha pública dentro da casa de Israel serve apenas para nos dizer a lastimável situação fora da casa de Israel. Que se eles, os separados, os escolhidos, pecaram nesse nível, imagine os de fora. E a humanidade está aí, ó, com o Covid há 1 ano e sei lá quantos meses castigando. E a gente não sai da posição inerte de maus praticantes da Torá. E Yeshua, ele é muito sincero nessas questões. Ele, por amor a você, ele não vai te poupar a verdade, nem a mim, nem a você. E o interessante aqui é que ele diz assim, ó, são apenas mandamentos aprendidos dos homens. Aí depois ele vai dizer, como é que ele fala? Vós deixais o mandamento de Elohim. Mas ele está falando do mesmo mandamento. Uma coisa é você aprender o mandamento da fonte. Adonai entrega a Moisés a Torá e a Torá chega a nós. Outra coisa é você receber a Torá que Moisés recebeu por meio do ensino de um homem que tem capacidade de desviá-lo
daquilo que é a sua essência. O que ele está tratando aqui é uma coisa muito íntima, que eu tenho que aprender a enxergar dentro de mim, e cada um de vocês precisa enxergar dentro de cada um de vocês. Mas isso é julgado em assembleia. O pecado de Coré, Datã e Abirão é um pecado julgado em assembleia. Mas precisou vir o íntimo do ser de Coré. Nós já tratamos sobre isso. Coré desejou a posição de Arão e de seus filhos. Precisou vir à tona para que, como congregação, houvesse um julgamento sobre eles. E não morreu só ele, morreram os seus adeptos juntos ali. A questão, então, dos 49 está vinculado a pesos, medidas e balanças referente à justiça. E a contagem dos dias. Volta, isso. Olha lá o verso 16. Até o dia seguinte, ao 7º Shabat, contai 50 dias. Você já não conta mais Shabat. Você conta dias. E apresentai uma nova oferenda a Adonai. Ali no hebraico, Hamishim Yom, 50 dias, ele traz para nós uma diferenciação franca. Contar 50 dias já não fala mais de um conhecimento de pesos e medidas, e sim de um objetivo de chegar ao local onde os pesos e as medidas serão avaliados. Ele te localiza no ciclo. É a contagem do Salmo 90, versículo 12. Abre lá para a gente. Salmo 90, versículo 12. É esse sentido de contar que o verso 16 embute sobre o número 50. Então tem diferença entre 49 e 50. Cada um é uma contagem, mas que andam em paralelo. Olha o que diz o Salmo 90. Inicia-nos em bem contar os nossos dias. Faremos vir o coração de sabedoria. Por que eu quis finalizar entrando na questão da sabedoria? Porque nós estávamos, se eu não me engano, até a última semana, orando Tiago capítulo 1. Vocês lembram disso? O Eterno nos botou, acho que umas 3 semanas orando Tiago capítulo 1. E qual é a oração de Tiago capítulo 1? Abre lá para a gente. Contar 50 dias é a expectativa humana, pastora, de alcançar a sabedoria, a qual vai nos dar a segurança de não nos desviarmos da Torá de Moisés. Você conta 49 feixes buscando justiça, uma balança justa para você e para o que está ao seu lado. Mas você conta 50 dias para buscar e alcançar a sabedoria. Porque a sabedoria, Tiago vai dizer aqui que ela pertence a um só. Ninguém alcança a sabedoria em outro lugar senão no Monte Sinai, onde você conclui a contagem de 50 dias. Olha o que Tiago vai falar. Verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Elohim, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com adesão, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Eterno alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Você chega ao Monte Sinai com um único propósito: se tornar sábio por meio da voz de Adonai. Entregue por meio de 2 tábuas, pelas mãos de Moisés, Beiad Moshe. O que eu visualizei estudando essa questão do Sefirat, que é a oferta de Moisés. Em dias de Sefirat foram as tábuas. Ele oferece os mandamentos à humanidade, como oferta para dizer: Adonai, fui justo diante de ti. Por isso que quando nós cantamos Vezot HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei Bene Israel Alpi Adonai Bead Moshe,
É esta Torá que Moisés pôs diante dos filhos de Israel, conforme o Eterno, por intermédio de Moisés. É a obra plena de Moisés a nós. A Torá, a fonte de sabedoria divina, é o melhor da oferta do campo que nós temos para dar aos nossos semelhantes. Negar a alguém a justiça emanada da Torá, expressa por meio de ações e práticas sagradas e santas ali contidas, é o mesmo de que ter uma oferta nula diante de Adonai. Por isso que eles lutaram pelo corpo de Moisés, porque ele foi excelente na sua oferta. Ele alcança a primazia da oferta, ele entrega as tábuas. Por que ele quebra as tábuas, igual a pastora Sandra falou hoje de manhã? Do que vale uma tábua na mão de um povo desinteressado por Adonai? Ele visualiza que a obra inicial das suas mãos não teria valor. Ele quebra. Aí ele passa pelo ajuste no bezerro de ouro, capítulo 32, 33, 34. Ele retorna à montanha 40 dias e 40 noites para apresentar um novo resultado de Sefirat, uma nova obra, para que Adonai o aprove como Moisés, o libertador da casa de Israel. Esta é a convocação que os discípulos de Yeshua recebem, porque em Lucas capítulo 24 vai dizer assim: na minha ausência aguardai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de autoridade e poder, para então irem às cidades e ensinarem a palavra de Adonai. E qual foi o dia que desceu a sabedoria sobre eles? Que as línguas foram compreendidas em todos e a Torá se tornou clara para todos. Shavuot. O marco messiânico de que é possível alcançar por meio de Yeshua essa plenitude, ele é o maior e o mais alto sublime momento da festa de Shavuot. É para todos. Já não vai haver mais um Moisés, mas vão haver inúmeros discípulos de Yeshua, o mestre da casa de Israel, imbuídos de autoridade e poder para praticar a justiça emanada pela Torá. É aí que o reino messiânico que nós falamos semana passada, quando a bondade de Adonai for reconhecida sobre a face da terra, ele instala o seu reino, porque ele julgou os de dentro de casa e agora ele vem para julgar os de fora de casa. Nós temos uma contagem. Um último feixe para sermos encontrados justos neste ciclo diante de Adonai. Para que o nosso fim nesse ciclo não se iguale ao fim que houve em Israel para aquelas 45 almas que morreram. Temos um dia, agora, ao pôr do sol. O homem que estiver fazendo serviço é o último momento do ciclo, para que a nossa medida, se ela foi imperfeita ao longo de 48 contagens, no último instante, pastor, ela se torne justa diante de Adonai. E foi por isso que houve um jejum convocado para casa. Para que todos precisam contar juntos. Não basta um homem da casa ou uma mulher ser encontrada justa nessa contagem. A casa precisa ser encontrada justa. E a obra desta casa, voltada para a justiça social, chama-se Associação Aleph Bet, que está sangrando pela nossa ausência. É uma obra que ainda está em lenta marcha, que a cada dia acelera um pouquinho, mas pela nossa ausência na prática dessa justiça. Não praticar a justiça, sendo parte desta casa, junto à Associação Aleph Bet, é o mesmo que ter a nossa contagem do homem reprovada em Shavuot. E como nos foi ensinado hoje de manhã, tal qual os levitas foram convocados de maneira voluntária, existe um termo de voluntariado da Associação Aleph Bet para qualquer um que quiser participar da obra de justiça social que a casa pratica nesta cidade. A presidente da casa está aqui. É aberto a todos, pastora? É aberto a todos o formulário de voluntário da Associação Aleph Bet? A todos. O Salmo capítulo, quer ver? Deixa
Deixa eu ver se é o Salmo 45. O Salmo 15. Vamos encerrar no Salmo 15. Diz que a tzedaká conduz o homem à salvação. Porque torna o homem justo sem ele ser religioso. Vamos ler juntos. É um salmo pequenininho, é o salmo da Paraxá Kedoshim, santidade. Ele diz: Eterno, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e do coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Eterno. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz estas coisas nunca será abalado. É aqui nesse salmo que diz que, mas que honra os que temem o Eterno. É aqueles que lutam pela honra de Adonai. Esse é o justo, esse é o sadik, esse é o praticante da tzedaká. Shabbat Shalom, Hag Shavuot Sameach, e que amanhã nós sejamos sancionados para a vida diante de Adonai. Que o Eterno nos abençoe.